Agora nós vamos entender como que a gente trabalha na composição com contraste. Gente, é através do contraste que nós começamos a estabelecer diferenças notáveis entre os objetos. Quando a gente trabalha com uma cena que ela não tem contraste, a gente tende a causar pouco estímulo visual e as pessoas elas não seriam tão estimuladas quanto uma cena que possui mais contraste. Ao mesmo tempo, quando a gente trabalha com contrastes muito grandes, em proporções muito grandes, a gente tem a tendência também a causar sensações desagradáveis nas pessoas. Então, o contraste é uma coisa que é necessária, mas é algo que precisa acontecer na quantidade equilibrada para que a gente também não trabalhe com exageros. As maneiras mais comuns da gente causar contraste na composição são através da cor, ou seja, fazendo cores que possuem diferenças muito grandes, como por exemplo, trabalhar com a harmonia complementar, por exemplo, onde a gente trabalha com os opostos, é um contraste muito evidente de cor. Você trabalhar, por exemplo, com roxo e amarelo, é um ótimo contraste de cor. Vermelho e verde, azul e laranja, são cores extremos máximos de cor que vão nos permitir trabalhar com muito contraste. Claro e escuro, esse é muito óbvio, né? O preto com branco é um claro escuro. Ou você trabalhar com um piso bastante escuro, uma parede bastante clara. Ou você trabalhar com um tapete bem escuro, um piso bem claro, um piso claro e os móveis bem escuros. Isso é muito interessante para a cena. Ou você trabalhar com esquadrias com cores marcantes, fortes e branquinha no meio. Ou você trabalhar sempre com essas cenas que possibilitem esses contrastes. Contraste de textura ou padronagem, faz a cena toda lisinha, ou faz o sofá todo lisinho e uma almofada toda texturizada, ou cheia de desenhos ou padrões. Isso demarca um contraste interessante na composição. Outra maneira de você trabalhar com contraste é você estabelecer um primeiro plano e um segundo plano, onde no primeiro plano você faz uma figura e no segundo plano você estabelece um fundo. Aí você trabalha com contraste em volumetria, você faz jogos de composições de volume para o contraste. E o outro é você trabalhar com forma, você trabalhar formas que entre si oferecem contraste, trabalhar com objetos redondos, juntos de quadrados, juntos de triangulares, junto com orgânicos. Não necessariamente misturando isso tudo, mas um com o outro, ou dois ou três, são maneiras de trabalhar com contraste. Um exemplo de contraste de textura. Você vê que os objetos aqui são lisinhos e de repente aparece uma parede bem texturizada aqui ao fundo. Isso é bastante comum, né? Ó, piso liso, parede com bastante relevo. É um contraste de textura. Aqui também, né? Na minha opinião, aqui é um contraste bem mais interessante. O piso bem liso, né? Bem limpo. E a parede com a textura natural do tijolo estrutural que foi utilizado aqui, né? Aqui tem inclusive um pouco de contraste de cor, né? Um amarelo forte com um azul forte aqui. Bem interessante a composição. Contraste de padronagem. Tudo é liso de preto e branco e de repente aparece uma coisa texturizada, uma padronagem de listras aqui no meio. Aliás, essa composição é muito original também, né? Ela obedece um ritmo de monótono aqui, né? Mas aparece contraste do preto e do branco. Aqui tem contraste de padronagem e contraste de claro com escuro, né? Bastante interessante. Ela é duplamente contrastante. Liso, aí aqui, ó, aqui tem de textura, né? Tem contraste de cor, desculpa, de cor não tem. Tem claro, de escuro, de padronagem e de textura nessa cena. Cor não, mas o brilho em si, né? Sim. Então, textura. E textura, padronagem e claro com escuro. Aqui tem de padronagem, mas tem de cor também, né? Então, ó, tem a cena lisa e de repente, ó, tem também uma textura aqui acontecendo, mas tem essa padronagem toda variada e colorida aqui. Notem que se essa cama não tivesse essa padronagem, o grau de atenção que a gente ia focar na cama ia ser muito menor. A cama, com nenhuma cor que você botasse aqui, ia destacar tanto quanto se fosse uma padronagem. Provavelmente o profissional aqui percebeu isso, porque já tem tanta solicitação forte aqui, né, que não tinha mais como ele chamar a atenção. E provavelmente ele usou o recurso da padronagem.
Aqui o contraste de cor, muito evidente, né? Colocar esse laranja tão saturado e destacado na frente desse verde. Cuidado com o contraste de cor. Normalmente, ao fazer contraste de cor, a gente pega um e trabalha em grande quantidade, e o outro, se a gente for trabalhar em grande quantidade também, ele não pode ser tão saturado quanto o que foi usado em grande quantidade. E normalmente, nesse contraste de cor, a gente prefere fazer com que as cores frias apareçam em maior quantidade do que as quentes, porque as quentes tendem a pesar muito. Claro e escuro não tem muito o que explicar aqui, né? Aí está no claro com escuro, preto com branco. Contraste de forma, tudo muito retinho. De repente você aparece com círculos bem demarcados. Ou você mistura formas retas com uma volumetria um pouco mais piramidal. Então houve uma diferenciação de forma muito grande aqui nessa composição. Contrastou. Mas quem contrastou escuro, né? Teve contraste textura na aquela luminária agora ela como exemplo. Aí tem escuro pelo teto formando um desenho e de repente cai, olha que legal. A figura para nós aqui está sendo essa decoração. Quem está sendo fundo? Esse paisagismo que está acontecendo aqui do lado de fora. Vocês lembram que uma cena que eu mostrei que era uma sala que tinha uma visão do mar, uma paisagem ao fundo? Essa é a figura muito comum também. A gente provoca espaço. E a nada de abrir a janela, então toca de provoca ele na frente e não provoca ele. Eu não tive tempo de organizar as imagens dessa parte aí de fundo figura. Então eu acho que eu tenho mais alguns exemplos aqui de fundo figura bem interessante para mostrar para vocês. Diga. É o meu pendrive, é o nome dele. Em fundo texturizado, uma figura bem destacada. E a gente provocou aqui um efeito de volumetria. Sim, a luz enfatizou o fundo e a figura destacada. Como o mesmo Jesus não pode dar energia agora, senão são a capa. Corre, calma. Olha como um mesmo figura, ele vai modificar de linguagem, de composição, só porque eu mudei o fundo. Um sofá aqui, branco, tá? E um fundo todo colorido, ficou bem alegre, bem jovem, despojado, né? Agora vamos ver ele com outro fundo. Esse aqui já ficou provocativo, né? Já ficou ousado. Ele passou de jovem para ousado. Já esse daqui, um pouco mais movimentado, mas a característica principal não é de alegre, de jovem. Talvez de despojado, né? De movimentado, mas um pouco mais sério. Deixa eu ver se tem outra aqui composição que dê pra gente ver. Que já seria contraste. Aqui outro, que legal. Fundo com textura, que inclusive é um contraste de padronagem, né? Aí a gente vê todas as composições acontecendo. A figura aqui é a cadeira. E houve um contraste evidente entre os dois. Aqui, um vermelho, e aí a gente trabalha com objetos vermelhos que são a figura e eles ficam mais suaves. A partir desse fundo que a gente colocou, fez com que a decoração em si parecesse mais suave, apesar de eu trabalhar só com elementos bem pesados aqui. Outro exemplo de fundo figura. A figura era preta. Para suavizar o preto, ele colocou um fundo preto de novo. Então, ele provocou menos contraste para poder fazer um fundo figura ficar
aparentemente mais suave, mas ele trabalhou com dois objetos de cores bem pesadas, né? Olha que fundo figura interessante. A figura é essa decoração desse ambiente com essa árvore. E o fundo é a paisagem acontecendo lá atrás. Mas a gente também pode considerar que a figura é essa área de estar e o fundo é essa árvore. Tem três planos aqui, concordam comigo? Tem esse daqui faz figura com esse fundo e esse objeto é uma figura com aquele fundo de lá. Existem essas figuras formadas por três planos, um fazendo fundo figura para o outro. Tem uma cena de decoração aqui, inclusive, que eu tenho uma sobreposição dupla. Olha aqui de novo. Esse ele já preferiu fazer um contraste evidente para evidenciar a cama. A figura aqui é a cama e ele fez o fundo preto. Aí ele fez um terceiro plano, ó. Isso daqui já é um outro fundo para a figura sendo painel. Essa já é um fundo figura mais rico, uma composição um pouco mais complexa. E esse de cá eu acho estupendo. Três planos de novo no fundo figura. A figura aqui, essa área aqui de refeição, né? Provavelmente isso é um restaurante, né? Muito elegante por sinal, e esse fundo com essa textura de palha. Mas ele fez um terceiro plano do fundo, onde ele colocou a cor, e ele deixou mais suave ambas, né? Porque isso aqui é um material muito trançado e pesado, e trabalhou com um fundo de cor. Achei que foi muito feliz a composição dele aí. Da própria cor que ele inclusive está trabalhando aqui, ó, no fundo do mobiliário, no estofado aqui de trás. Vocês perceberam que é um mobiliário em volta da mesa arredondado e cadeiras compostas frente da mesa redonda. E deixa eu ver se eu tenho um que compõe com a paisagem. Não vou ter esse, que era o que eu gostaria de mostrar. Ele ficou lá nos slides. Vou interromper por enquanto aqui o fundo figura, tá?